Gurizada, professor Kim na área, beleza? Aula de Geografia, aula sobre a distribuição industrial no Brasil. O que seria distribuição industrial? Vamos lá. Distribuição industrial, pelo nome, acredito que vocês consigam entender bem, é que a gente vai falar sobre em que locais há empresas ou em que locais elas se instalam em maior quantidade, menor quantidade e tudo mais. Mas antes disso, nessa aula eu vou dar uma ênfase na questão histórica do desenvolvimento industrial no Brasil. Lá na década de 29, nós tivemos uma crise bem grande no mundo inteiro. Se você conhece alguém com essa idade, é bem difícil, mas um bisavô, um avô um pouquinho mais velho, ele pode te falar que foi uma época muito difícil para quem viveu, né? Pessoas nos Estados Unidos se matavam por causa da crise. Ela afetou muita gente. Aliás, a gente está vivendo uma crise agora da pandemia do Covid, né? A crise de 29, segundo históricos, no termo econômico, foi muito mais prejudicial do que está sendo até agora o Covid. Então vamos lá. Antes disso, lá na promulgação da República com Dom Pedro, ele instalou a nossa capital no Rio de Janeiro. Isso fez com que a corte de Portugal viesse para o Rio de Janeiro e tal, e todo mundo se instalasse ali. Então a nossa concentração maior sempre de empresas no Brasil foi e ainda é maior na região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro. Isso foi mudando com o tempo. Mudando como? Depois da crise de 29, Getúlio Vargas veio e começou a fazer algumas mudanças fiscais e tudo mais, e investir também em infraestrutura, tá? Ele conseguiu expandir bastante a economia do Brasil naquela época, tanto é que o apelido dele era o pai dos pobres. Atualmente a gente teve um presidente também com essa alcunha. A partir da década de 50, o que aconteceu? Esse desenvolvimento foi do Getúlio Vargas, ficou ali, São Paulo, Rio de Janeiro, até Minas Gerais, por causa da indústria de café, que era bem forte naquela época nessa região. Com o desenvolvimento das linhas rodoviárias, ou seja, do nosso asfalto, os caminhões começaram a tomar grande parte das cargas e os trens ficaram defasados e eles foram diminuindo a utilização deles. O que, na minha opinião, é opinião minha, isso é um erro. Eu acho que a nossa malha ferroviária no Brasil deveria ser muito maior e muito mais eficiente. A gente gastaria bem menos e evoluiria muito mais na questão econômica. Então, na década de 70 também, a gente pode falar que houve uma migração em massa, assim, que acabou dando uma macrocefalia. Como assim? Uma macrocefalia urbana. Começaram a migrar bastante para o Rio de Janeiro, São Paulo, e aquilo ali foi se tornando o que é hoje, uma megalópole. É gigantesco aquela região. Para quem nunca foi, eu aconselho, gasta um dia, um dinheirinho em um dia, e vá visitar São Paulo, Rio de Janeiro e conhecer aspectos históricos, né? As coisas começaram a mudar assim de forma um pouquinho mais rápida, porque até então estava bem lento e focado no Sudeste. De forma mais rápida começou a partir da promulgação da Constituição em 88. Então lá em 1988 foi promulgado a nossa Constituição, que não foi nem a primeira nem a segunda. Nós já temos várias constituições aí, mas essa é a mais velha vigente hoje, né? A de 88. E nessa promulgação deu mais poder para os estados, para gerir também no âmbito fiscal. Isso fez com que descentralizasse muito mais. Hoje a gente tem empresas grandes na nossa região, coisas que não tinham no passado e em diversas outras regiões. Beleza? Eu acredito que isso seja bem esclarecedor para essa aula. E força, foco e fé, vamos que vamos, gurizada!